Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou de volta para falarmos sobre mais um assunto relativo aos substantivos. Vamos falar hoje sobre a variação de grau. Engraçado que eu estava sentada aqui agora e abri as janelas. Nossa, tá entrando um ventinho tão bom. Aí eu comecei a pensar na palavra ventinho. O vento não tá pequeno, não. Mas se eu falo ventania, ventão, por exemplo, ninguém fala, né? Para aumentar o grau do substantivo vento. Mas se a gente fala em ventania, não vem assim um sentido confortável, gostoso, sabe? Vem um incômodo junto, né? Quando você pensa em ventania. E aí, quando você fala ventinho bom, você não está menosprezando o vento, nem está dizendo que é um vento pequeno. Você está feliz com ele, né? Então, esse assunto, ele envolve muitas coisas que a gente precisa parar para observar. Vamos começar, então, falando que o substantivo ele tem 3 graus. O grau normal, né? Como casa. O grau diminutivo, que é a casinha, o casebre, e o aumentativo, que é o casarão. Então, ele tem um tamanho normal, ele tem um tamanho diminuído e um tamanho aumentado. Uma casa, uma pequena casa e uma casa grande, né? Então, são 3 graus do substantivo. É importante a gente perceber que nós temos 2 formas de fazer esse aumentativo e esse diminutivo. A gente pode colocar um sufixo no final do substantivo, aquele pedacinho, inho, ão, ou outros de forma irregular. Ou a gente pode acrescentar um adjetivo antes ou depois do próprio substantivo. Então, eu tanto posso dizer uma casa enorme, como eu posso dizer um casarão, percebe? De qualquer modo, eu retratei o tamanho da casa no aumentativo, perceberam? Quando a gente faz uso de um sufixo para formar, né, a palavra derivada, para formar o diminutivo ou o aumentativo, como casinha, casarão, a gente está falando em diminutivo e aumentativo sintéticos. Quando você acrescenta uma palavra para acompanhar o substantivo, não faz uso de sufixo nenhum, a gente tem o grau diminutivo ou aumentativo analítico. Então vamos formalizar isso. Grau diminutivo sintético de casa. Casinha ou casebre. Grau diminutivo analítico de casa. Pequena casa, casa pequena. O adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo. Agora, grau aumentativo sintético de casa. Casarão. Grau aumentativo analítico de casa, grande casa, casa enorme. O sufixo mais comum de aumentativo é o ão, né? Então, carro, carrão. Mas nós temos outros sufixos aumentativos também usados. Vou dar alguns exemplos aqui e no material em anexo vou mandar outros, tá bem? Aça, barcaça, alha, muralha, zarrão, homem-zarrão, eirão, ribeirão, zão, pezão. Percebe? Orra, cabeçorra, arra, bocarra, arel, folharéu. São muitas as terminações que a gente pode utilizar para formar um aumentativo. Do mesmo modo,
Para formar o diminutivo, o sufixo mais comum é o inho, ou a variação zinho, né? Carro, carrinho, pé, pezinho. Mas nós temos outros sufixos diminutivos também usados. Por exemplo, acho, riacho, ebre, casebre, eco, jornaleco, ejo, lugarejo. Percebe quantas possibilidades? Ico, namorico, espadim. Esses foram exemplos de substantivos no grau aumentativo e diminutivo sintéticos. Agora, para fazer o grau aumentativo analítico, a gente pode utilizar algumas palavras, não precisa ser só o grande. Por exemplo, letra grande. Pode ser também enorme, pedra enorme. Pode ser colossal, estátua colossal. Gigantesca, obra gigantesca. Até monstro entra como complemento para fazer esse aumentativo analítico. Às vezes a gente escuta falar assim, uma liquidação monstro. É uma liquidação enorme, não é isso? Então, quando a gente olhar essa combinação, a gente sabe que o grau daquele substantivo está no aumentativo. Agora, o diminutivo, também nós temos, como possibilidade algumas palavras. Não precisa ser apenas a palavra pequena. A gente pode utilizar a palavra minúscula, por exemplo, uma letra minúscula, ínfima, uma lembrança ínfima. Então, essas palavras pequena, pequenina, minúscula, ínfima, também vão fazer o grau diminutivo analítico dos substantivos que elas estão acompanhando. Deu para entender? Agora, como eu comecei falando, sobre o ventinho que está batendo em minha face agora, a gente também precisa perceber que o uso desses sufixos de diminutivo e de aumentativo, muitas vezes tem outro significado que não exatamente o aumento ou a diminuição do tamanho normal dos substantivos. Quando a gente fala, Carlinha, é um apelido carinhoso, não necessariamente que a Carla seja pequena, não é verdade? Quando você fala, vem com a mãezinha, vem, não quer dizer que você seja uma mãe pequena, mas é o carinho, a ternura, a afetividade que está ali. Certo? Agora, infelizmente, não são só coisas boas que a gente diz ou que a gente escuta ou que a gente considera, não é verdade? Então, algumas vezes, esses sufixos, eles vêm para demonstrar ironia, um valor depreciativo. Quando a gente fala assim, por exemplo, que sujeitinho esse, hein? Esse sujeitinho não quer dizer que seja um sujeito pequeno, né? A gente está fazendo uma crítica a ele quando utiliza esse sufixo. Quando você fala tá com medinho, você está sendo irônico, percebe? Do mesmo modo, quando a gente utiliza o sufixo no aumentativo, às vezes a gente também está utilizando com um sentido pejorativo, depreciativo. A gente fala narigão, beiçorra, percebe? Então, meus amores, a gente pega o substantivo que tem o grau normal, como palavra primitiva, e aí a gente acrescenta um sufixo, formando uma nova palavra, uma palavra então derivada, e nem sempre vai ter aí a característica de tamanho diminuído ou aumentado. A gente pode ter também, então, outros valores semânticos. É importante que a gente esteja atento a isso, tá bem? Percebam também que muitas vezes ocorrem aumentativos falsos. Por exemplo, cartão. Não quer dizer que seja uma carta grande, tem outro significado. Caldeirão, colchão. Parecem substantivos no grau aumentativo, mas não são, Eles têm um outro sentido. São aumentativos fictícios, porque não representam uma forma aumentativa,
nesse sentido de ampliação do tamanho, perceberam? Outra questão importante que a gente tem de observar é quando a gente quer colocar esses substantivos no grau aumentativo e diminutivo no plural. No aumentativo, a gente segue a flexão normal. Casarão, casarões. Carrão, carrões. Mudando apenas a terminação ão para ons, ãos, ães. Como a gente já viu no conteúdo anterior. Agora, no diminutivo, a gente pode simplesmente colocar o plural no final da palavra, já com o sufixo. Então, a gente tem livro, livrinho, e aí no plural, livrinhos. Casa, casinha, casinhas. O plural só no final do sufixo. Mas a gente também pode e deve observar que quando o diminutivo é feito através do sufixo zinho, por exemplo, animal, animalzinho, a gente precisa colocar os dois no plural. Primeiro a gente faz o plural, depois a gente coloca o sufixo. Então vai ficar animaizinhos. Só que a gente tira o S e liga logo ao zinho. Então vai ficar plural de animalzinho, animaizinhos. Pastel seria pastelzinho. No plural vai ficar pastéisinhos. Deu para entender, meus amores? Bom, meus amores, viram quantas coisas a gente tem de observar quando vai variar o grau do substantivo? Espero que vocês tenham entendido tudo. Caso tenham alguma dúvida, podem me procurar. E não se esqueçam de rever o conteúdo no material anexo e de fazer as atividades, tá bem? Um beijo no coração de cada um de vocês. Saúde, paz e muito amor, tá? Um beijo. Saudade! Fiquem com Deus!